Então, quando eles arrancaram, ele está dizendo, é preciso que se arranque pela raiz, de forma que aquilo não torne a nascer, não torne a voltar, não é? Existem muitas coisas nas nossas vidas que nós temos tratado superficialmente. Daí passa um tempo, estamos nós lá com o mesmo tipo de problema. Passa um tempo, estamos lá nós novamente com o mesmo tipo de situação. Passa o tempo, estamos lá novamente tratando do mesmo assunto, falando das mesmas coisas, falando com as mesmas pessoas. Porque, como ditado popular, o mal não foi arrancado pela raiz. Não é? Então, é preciso que seja arrancado. E sempre quando nós pensamos a título de indivíduos, a título de família e a título de igreja. Por isso que nós somos. Eu sou um crente individualmente falando, eu trato espiritualmente com Deus por meio da minha família e com a minha família, porque somos todos cristãos, e eu trato com Deus por meio da igreja, porque eu faço parte da igreja de Cristo. Então estamos presos nesses 3 pontos. Agimos dessa forma, né? Em nossa vida, por exemplo, em nossa vida familiar, para que possamos plantar e construir, existe coisas que precisam ser arrancadas. Não é? Devo arrancar algumas coisas. Se eu fosse falar de uma forma geral, eu devo arrancar tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Não é? Mas daí seria uma mensagem muito rapidinha e muito superficial. Mas nós podemos pensar, né? Em nosso lar nós devemos arrancar tudo aquilo que não é o propósito de Deus para o lar. Nós temos o privilégio, e nós podemos dizer que nós conhecemos a vontade de Deus para as famílias cristãs. Aqueles que têm caminhado conosco nesta igreja, todos conhecem a vontade de Deus para o seu lar. E, como diz, conhece decor e salteado. Conhece da frente para trás e de trás para frente. As irmãs vivem estudando e remoendo, né? E ruminando as mesmas verdades bíblicas acerca disso. Então, em nosso lar, nós devemos arrancar tudo aquilo que não é. Lembra, você foi assim, Deus nos chama com um propósito. Deus tem um propósito para a minha família? Certamente sim. Eu devo descobrir qual é este propósito para a minha família e fazer deste propósito de Deus para a minha família o meu alvo como família. Vou trabalhar para que eu possa atingir ou chegar o mais perto possível desse propósito que Deus tem posto para a minha família. Não é? E quando eu entendo esse propósito para a minha família, quando nós entendemos o propósito de Deus para o nosso lar, devemos arrancar tudo aquilo que não corrobora ou não faz parte do propósito de Deus para o meu lar. Você não pode deixar que cresça, você não pode deixar que entre ou que crie raiz na sua família, no seu lar, nada daquilo que não faça parte do projeto ou que seja propósito ou vontade de Deus para o seu lar. Pensando assim e sendo assim, os servos de Deus, eles devem arrancar dos seus lares, por exemplo, alguns desejos e pensamentos que não corroboram para isso, que não contribuem para isso. Você deve buscar e você deve arrancar tudo aquilo do seu lar. Você deve buscar e arrancar tudo aquilo que é buscado pelo mundo e não por Deus. Ou seja, o seu lar não deve estar em busca daquelas coisas que o mundo se esfaqueia e se esmurra para conseguir. O seu lar deve estar em busca de conhecer qual é, e uma vez conhecido, fazer a vontade de Deus no seu lar, na sua família, para que não haja dores, sofrimentos e conflitos internos e externos. Então, deve-se arrancar tudo aquilo que é buscado pelo mundo e não pelo Senhor. Isso tem que ser arrancado.
do seio da sua família e do seu lar. Deve ser arrancado do seio do seu lar tudo aquilo que é valorizado pelo mundo ou que o mundo valoriza, mas que o Senhor despreza e às vezes até abomina. Não deve haver no seu lar aquilo que não agrada ao Senhor, não glorifica ao Senhor, não alegra ao Senhor, não soma para a sua vida espiritual individual, não soma para a sua vida espiritual como família e não soma para a sua vida espiritual como igreja. Estas coisas não devem ser por você valorizadas. Se há, deve ser arrancado pela raiz. Não tratado e criado de forma paliativa. Deve ser literalmente, radicalmente arrancado. Deve ser também arrancado tudo aquilo que é desejado, que é buscado, que é ansiado pelos incrédulos. Não há nada que o incrédulo deseje que sirva para nós, que some em nossas vidas, que nos ajude a se aproximar de Deus e a agradar a Deus. Nada. Então você deve arrancar tudo aquilo que é desejado por incrédulos, que não deve ser desejado por filhos de Deus. Você deve arrancar também tudo aquilo que é caracterizado, ou tudo aquilo que é característico de pessoas mortas espiritualmente. Porque o viver do cristão é diferente do viver de um morto espiritual. O andar de um cristão é diferente do andar de um morto espiritual. Os anseios de um cristão é diferente dos anseios de um morto espiritual. Sendo assim, arranque aquilo que é caracterizado ou característico de pessoas mortas. Não tente agradar, não tente estar perto, não queira andar, nem ser companheiro de pessoas mortas. Pessoas mortas têm que ouvir o Evangelho. Efésios. Andávamos mortos em delitos e pecados. Para tanto, você deve arrancar pela raiz do seu coração, você deve arrancar todo egoísmo. Você deve arrancar da sua família, daqueles que fazem parte da sua família, todo o egoísmo, toda a prepotência. Você deve arrancar todo o orgulho, toda a soberba, porque existe. Você deve arrancar do seio do seu lar todo e qualquer tipo de individualismo. Senão você não terá um terreno apropriado para plantar ou construir algo que lhe traga bons frutos ou lhe traga benefício espiritual imediato e eterno. Você deve arrancar todo o medo, toda a desconfiança, pois tudo isso pode se tornar grandes obstáculos para os servos de Deus, pode se tornar grandes barreiras para as famílias cristãs. Pelo menos para aqueles que querem honrar ao Senhor em um serviço obediente. Deve ser tirado. É como diz a palavra de Deus em Gálatas 5:9, um pouco de fermento leveda toda a massa. Quando nós paramos para pensar
e tentamos com a nossa limitação raciocinar que é um Deus conhecedor de todas as coisas, visíveis e invisíveis, quem está nos dizendo esta verdade, ela deveria ter um grande peso nas nossas vidas, e não ser tratada muitas vezes com desdém ou indiferença.